Então vamos lá, dando sequência ao nosso trabalho a respeito de direito constitucional, vamos tratar a respeito do poder constituinte, matéria absolutamente importante na nossa caminhada, onde nós temos ali diversos detalhes, muitos aspectos teóricos a serem enfrentados. Portanto, é um trabalho que vai demandar ali bastante atenção, bastante cuidado em relação a isso. Mas vamos lá, antes da gente analisar o nosso material, vamos aqui a algumas reflexões que se mostram muito importantes na nossa caminhada. Quando se fala do poder constituinte, especialmente poder constituinte originário, é o poder de se inaugurar um Estado, iniciar um Estado, uma nova ordem jurídica. Portanto, é inaugurar um Estado sob aspecto jurídico. Isso é o poder constituinte originário. Nós iremos tratar dele descendo a detalhes. Mas um ponto que nos chama a atenção. E para falarmos disso, nós temos que ir lá atrás um pouquinho e observarmos a transição que há na modernidade, onde a gente migra do absolutismo para o iluminismo, e ali eu tenho o liberalismo que vem a florescer exatamente naquele interregno ali. Então há um meio ali, uma época de transição. Vamos só compreender um pouco. Olha, como nós já tínhamos falado em outra ocasião, nós tínhamos o feudalismo, feudos, onde eu tinha pequenas porções de terra, o senhor feudal que protegia aqueles que estavam sob a sua tutela, explorando-os economicamente, mas protegia eles. A atividade comercial ela era realizada dentro daquele ambiente bem pequeno, bem fechado, não se permitia que houvesse contato com outros locais, outras pessoas, outras comunidades, para que houvesse o comércio. Os feudos eles começaram a enfraquecer, o feudalismo ele começou a enfraquecer, a fragilizar-se. Por quê? Porque não tinha condição de subsistência. Com a fragilização do feudalismo e dos senhores feudais, aqueles que praticavam o comércio num dado local começaram a fazer o quê? A expandir as suas fronteiras comerciais. Tá? Isso levou a uma primeira consequência, que foi experiências fora daquele ambiente fechado, reduzido. Começa a surgir ali, a florescer ali, a burguesia. Só que a burguesia agora, que são aqueles que exercem o comércio, que eles começam a entender. Falam, olha, nós precisamos de ter uma amplitude comercial um pouco maior. Eu tenho um território um pouco maior para exercer atividade comercial. E eu preciso que essa minha atividade comercial seja livre. Eu preciso ter um pouco de liberdade para exercer essa atividade. E ela vem, a burguesia, e fala, olha, eu preciso então de propriedade, eu preciso de liberdade para exercer o comércio. Começa a surgir ali a semente do liberalismo, naquele momento. Só que a burguesia, naquele instante, ela chega à seguinte conclusão. Se eu ficar do jeito que está, sem que haja uma certa organização, primeiro, eu não teria a liberdade que eu pretendo e eu não teria a segurança que eu tenho que ter no exercício da atividade comercial. Então eu preciso de um mínimo de organização e eu preciso de alguém que tenha poder aqui. E o que fez a burguesia e os demais? Se reuniram e resolveram fortalecer o rei. No sentido de ter um rei com um poderio territorial maior, portanto permitindo ali que houvesse o comércio dentro daquela região e dando segurança a quem realizava a atividade comercial. Então, o fortalecimento do absolutismo foi importante para a burguesia. Então, houve um fortalecimento num dado momento. Entretanto, a gente não pode esquecer que nós tínhamos ali uma burguesia que estava ascendendo e a nobreza que estava em declínio. Era exatamente isso que estava acontecendo. E outra coisa, o clero, a igreja, tinha um grande poderio nesse momento. Tinha um grande poderio, uma força muito grande. E ali, com essa troca de experiência entre as comunidades, começou a haver o quê? Contato com outros povos, contato com outras religiões. Surge então a reforma da igreja. E também a contra-reforma depois. Mas há naquele momento ali uma revolução naquele momento. Então o clero também começa a perder espaço.
começa a perder espaço e ascende a burguesia. Agora, chegando próximo da transição entre absolutismo e o iluminismo, liberalismo, onde o absolutismo cede espaço, ali naquele momento o rei está fragilizado, a igreja fragilizada, a burguesia chega então e fala o seguinte: agora é a nossa vez. Agora nós vamos fazer assim, nós vamos inaugurar o Estado neste momento, criar um Estado novo e termos uma nova ordem jurídica. Surge então as revoluções. Primeiro a Revolução Gloriosa, depois a Revolução Francesa, e naquele momento o liberalismo surge, onde busca-se preservar o indivíduo frente ao Estado. Então naquele momento surge o liberalismo e ali começa a caminhar aquilo que a gente conhece, florescer, germinar a semente daquilo que a gente chama de constitucionalismo moderno e, posteriormente, o constitucionalismo contemporâneo. É exatamente naquele instante. Então, olha que importante que é esse aspecto, porque chega num dado momento que alguém tem que decidir, fala, olha, agora precisamos resolver, a gente tem que instituir o Estado. Para Locke, para Hobbes, Thomas Hobbes, John Locke, para eles, nesse instante, o que eu tenho ali é a adesão a um contrato social. Então, ambos são defensores do contrato social. Ambos entendem que há um contrato social. Rousseau também fala disso, mas de maneira bastante diferente. Mas tanto Locke quanto Thomas Hobbes entendem que, antes de haver esse contrato social, havia um estado de natureza. Tínhamos um estado de natureza onde tínhamos um direito natural. Portanto, uma ordem jurídica diferente, que é o direito natural, pré-existia ao Estado institucionalizado. A questão que se põe é, esse direito natural que pré-existia, ele repercute no Estado institucionalizado agora, fruto nos dizeres de Hobbes, nos dizeres de Locke, fruto do contrato social, repercute ou não? Ou, quando se inaugura um Estado dessa maneira, aquele que inaugura o Estado atua de maneira absolutamente ilimitada, sem sofrer limitações decorrentes de uma ordem jurídica antecedente. Esse tema é um tema bastante interessante e eu estou aqui trazendo essa reflexão inicial exatamente para mostrar para você qual é o caminho que nós iremos percorrer aqui. Obviamente que esse aspecto histórico é importante para sedimentarmos a informação. Não que isso venha cair na sua prova dessa maneira, de modo algum, mas ele serve para sedimentar exatamente aquilo que nos interessa, que é o tema poder constituinte. Quando houve, voltando um pouquinho atrás, quando houve a Revolução Francesa, exatamente naquele momento efervescente da Revolução Francesa, nós tivemos ali um padre, Emmanuel Sieyès. Esse Emmanuel Sieyès, o abade Emmanuel Sieyès, ele editou uma obra, que é um pequeno panfleto, falando, o nome da obra é O que é o Terceiro Estado. E nessa obra ele fala de poder constituinte, ele fala de poder constituído, ele fala do titular do poder constituinte, ele fala dos representantes daquele que é o titular do poder constituinte, representantes que irão editar de fato aquela carta que inaugura o Estado. Então, naquele momento da Revolução Francesa, a gente tem esse panfleto, sim, que é a obra O que é o Terceiro Estado. E o que seria o Terceiro Estado? Exatamente naquele momento, nós tínhamos duas forças imperantes, né? Nós tínhamos a nobreza, os reis, os nobres, nós tínhamos o clero, a igreja, mas eles estavam em decadência. O que estava ascendendo ali era a burguesia, camponeses, artesãos, comerciantes. Esse era o Terceiro Estado. E essa obra do padre Emmanuel, exatamente falando o que é o Terceiro Estado, aí ele fala do poder constituinte. Importante destacar que nesta obra ele diz, olha, tem o poder constituinte cujo titular é a nação. Aqui há um equívoco técnico, evidentemente, porque o titular do poder constituinte é o povo, não a nação. Tem um equívoco técnico nessa expressão utilizada por ele, mas ele fala que o poder constituinte, o titular é a nação, e exercerá esse poder constituinte por meio de seus representantes.
Aquilo que decorre do poder constituinte é poder constituído. Então, levando em conta o que há naquele manifesto, o que há naquela obra do Abade Manuel, a gente pode dizer que a expressão poder constituinte derivado é uma expressão equívoca, porque é poder constituído, porque decorre do poder constituinte originário. Então, essa exposição, esse aspecto histórico é muito importante para a gente compreender a respeito do que nós estamos tratando aqui, a respeito do que nós iremos falar, tá bom? Então vamos lá, vamos pegar o nosso material aqui e buscar primeiro falar, opa, coloquei o titular ali, não, nós vamos falar primeiro, nós vamos falar do conceito, tá ali, ó. Conceito de poder constituinte. De maneira bastante singela, de maneira bastante simples, a gente pode dizer que poder constituinte é a possibilidade de se criar uma Constituição, um Estado, ou de modificar uma Constituição ou as regras jurídicas em relação a um determinado Estado. Isso é o poder constituinte. Numa leitura absolutamente simples, absolutamente singela, a gente pode dizer isso, que o poder constituinte é a capacidade, é o poder de se criar uma Constituição ou de se modificar uma Constituição. Levando em conta esse conceito, nós podemos aqui antecipar a existência de espécies do poder constituinte. Então, tem o poder constituinte originário, tenho ainda o poder constituinte derivado, que pode ser decorrente. Este é em relação à criação dos estados e do Distrito Federal. Esse, no nosso caso, né, esse poder constituinte derivado decorrente pode ser institucionalizador, meio pelo qual a gente cria e organiza juridicamente um Estado-membro ou Distrito Federal. Portanto, essa ordem jurídica parcial que nós temos, no nosso caso, por sermos uma federação. E esse poder constituinte derivado decorrente pode ser de reforma também. Ocasião em que os estados e o Distrito Federal alteram as suas constituições estaduais e a sua lei orgânica, no caso do Distrito Federal. E há ainda o poder constituinte derivado de reforma ou reformador, que pode se dar por meio de emenda ou de revisão da Constituição. Tem o poder constituinte difuso. O poder constituinte difuso é aquele que decorre daquilo que nós chamaremos, e veremos um pouco mais adiante, de mutação constitucional. Tema absolutamente importante, atual e relevante no nosso trabalho. E, finalmente, poder constituinte supranacional ou transnacional. Então, é exatamente essa a demanda que nós temos aí pela frente. Você já deve ter percebido que nosso trabalho não será um trabalho simples, não será um trabalho superficial, mas, por certo, será um trabalho muito prazeroso. Então, vamos lá. Vamos olhar aqui brevemente uma característica ou uma classificação que a gente pode destacar em relação ao poder constituinte originário. Poder constituinte originário, de acordo com a doutrina, pode ser poder constituinte originário histórico ou poder constituinte originário revolucionário. O poder constituinte originário histórico é aquele que permite a edição da primeira Constituição de um Estado. Esse é um poder constituinte histórico. É aquele que traz a primeira organização jurídica de um Estado, a primeira Constituição. Sai-se de um momento em que eu não tenho um Estado organizado e migro para um Estado organizado por meio de uma Constituição. Esse é o poder constituinte histórico. O poder constituinte revolucionário, e aí quando se fala em revolução aqui, nós não estamos nos reportando a uma revolução armada, não. A revolução aqui é jurídica. Simplesmente a gente sai de uma ordem jurídica pré-existente, onde tinha uma Constituição antecedente, e a gente inaugura um novo Estado, agora sob aspecto jurídico, com uma nova Constituição, por meio de uma nova Constituição. Em 1988, quando foi editada a Constituição, que nós temos hoje, a nossa Constituição, foi manifestação do poder constituinte histórico ou revolucionário? Revolucionário. Não uma revolução armada, não é isso.
Mas nós tivemos ali a imposição naquele momento de uma ruptura com uma ordem constitucional, onde dogmas imperantes naquele momento histórico suplantaram o que nós tínhamos antes. Daí falar-se que a nossa Constituição é uma Constituição dogmática. Por quê? Porque é uma ruptura frente à ordem constitucional pré-existente, inaugurando-se um novo Estado. Então, quando perguntado se o poder constituinte originário que inaugurou o Estado em 1988, se ele é histórico ou se ele é revolucionário, ele é revolucionário. Por quê? Porque ele inaugura uma nova ordem jurídica suplantando a ordem antecedente, levando em conta dogmas existentes naquele momento histórico. Não é uma revolução armada, não é isso. É uma revolução jurídica. Algumas vezes pode acontecer uma revolução armada. Por exemplo, que nós tivemos na Revolução Francesa. Isso pode acontecer, mas não é o que se deu. Então, quando se fala de poder constituinte originário e revolucionário, nós não estamos nos referindo a uma revolução armada. Não é isso. Eu tenho o poder constituinte derivado, que pode ser decorrente, isso linkado, decorrente, linkado, no nosso caso, aos estados e ao Distrito Federal, possibilidade de criar-se um Estado, possibilidade de criar-se juridicamente o Distrito Federal, e a possibilidade também de alterar as constituições estaduais e a lei orgânica do Distrito Federal. Esse é o poder constituinte derivado decorrente. Mas eu tenho o poder constituinte derivado reformador ou revisor, que é aquele que permite a reforma da Constituição Federal através de emenda ou a sua reforma por meio de uma revisão um pouco mais ampla, bastante ampla, na verdade, num dado momento, tá bom? Poder constituinte difuso, como nós havíamos falado, é aquele que decorre da mutação constitucional. E por que se diz difuso? Porque é o poder constituinte informal, que é levado a efeito por todos aqueles que interpretam o texto constitucional. Então, permitem ali uma interpretação, trazendo ali, resultado dessa interpretação, uma nova visão acerca do texto constitucional, alterando o sentido do que há no texto, mas sem alterar a forma do texto. Então, todos podem exercer esse poder constituinte, por isso que ele fala poder constituinte difuso, já que ele é diluído. E aí eu tenho o poder constituinte transnacional ou supranacional. Nós vamos falar de cada um desses com bastante vagar, com bastante cuidado. Mas vamos lá. Vamos voltar aqui e ver o que nós temos na sequência. Aspecto histórico, como eu havia informado, nós tivemos aqui a teoria acerca do poder constituinte, que surge com uma obra que é editada de maneira despretensiosa naquele momento efervescente da Revolução Francesa pelo padre Manuel Sieyès. Ele traz ali a obra que chama Terceiro Estado. O que é o Terceiro Estado? Naquele momento, ele conceitua o que é poder constituinte, o que é poder constituído. Diz que o poder que decorre do poder constituinte é poder constituído. Tudo aquilo que decorre do poder constituinte é poder constituído. E o titular do poder constituinte, na percepção dele, é a nação. Equivocadamente, deveria ter falado ali povo, né, que é o povo, expressão tecnicamente diferente de nação, mas ele já nos antecipa, falando, olha, esse poder constituinte ele pode ser levado a efeito, ser exercido diretamente pela nação, leia-se povo, ou por meio de seus representantes. Isso ocorre exatamente naquele momento onde nós temos a Revolução Francesa, a queda do absolutismo e a instituição da burguesia como, de fato, a classe em ascensão e que assume o poder naquele momento. E é exatamente essa característica que nós vamos encontrar em relação a esse tema. Um tema bastante interessante, um tema bastante importante a respeito de direito constitucional. Mas vamos lá. Vamos falar do poder constituinte originário. Esse é o ponto que nos interessa nesse momento. Qual é o conceito que nós temos anotado aqui? Poder constituinte é o poder de criar a constituição de um determinado Estado. Assim é chamado de poder instituinte ou poder de primeiro grau. Inaugura-se o Estado. Inicia-se juridicamente um Estado naquele momento, quando o poder constituinte originário é de fato exercido. Exercido por quem? Por seu titular. Titular é o povo. Agora,
questão inquietante, aquela que nós trouxemos logo no início do nosso trabalho. Nós sabemos que a doutrina tem dito que o poder constituinte originário ele é ilimitado, ele é incondicional, ele é inaugural. Nós temos todos esses adjetivos, tá bem? Mas eu tenho que enfrentar esse tema e trazê-lo à baila exatamente porque é importante para as nossas provas. A questão é, o poder constituinte originário, olha a pergunta que eu vou fazer, é um poder de fato ou é um poder de direito? Qual é a sua natureza jurídica? O poder constituinte originário, aquele que inaugura o Estado, é um poder de fato ou é um poder de direito? Para a gente responder a esse questionamento, nós temos que solucionar uma outra questão, que está imbricada com essa, lógico. Tem que perguntar o seguinte, olha, a ordem jurídica que é inaugurada nesse momento, ela surge de maneira ilimitada ou ela sofre limitação? Ela surge porque ela retira força de uma ordem jurídica antecedente ou ela surge simplesmente sem retirar força de uma ordem jurídica anterior? Exatamente, esse é o ponto. Se nós adotarmos aqui uma postura justnaturalista, reconhecendo a existência, e aí vamos lá, vamos teorizar, tá? Imaginemos que nós estivéssemos no estado de natureza, sem que houvesse um estado instituído. Então nós temos ali o homem no estado de natureza. Lógico que na visão de Thomas Hobbes, o homem é mau, é o lobo de si próprio, vive em estado bélico, e aí ele se organiza para ter paz. Para Locke, não. Para Locke, o homem selvagem, o homem no estado de natureza, é um cara de boa, tranquilo, não vive em estado bélico. Na verdade, óbvio que ele busca proteger a sua propriedade. Quando eu falo propriedade, a propriedade do seu corpo, da sua vida, do seu trabalho, dos frutos do trabalho, que é o primeiro direito natural trazido por Locke. Então, nós tínhamos nesse estado de natureza essa situação. No caso de Locke, ele fala, olha, o homem resolve criar o Estado exatamente para ter tranquilidade, para abrir mão de algo que ele não quer. Ele não quer, por exemplo, resolver por conta própria os conflitos que há quando conflitos venham a haver. Porque ele disse que o homem vive de boa, vive tranquilo. Mas o fato de viver de boa, viver tranquilo, não exclui a possibilidade de termos conflitos. E Locke diz, olha, pode haver conflito. E se houver conflito, hoje a gente resolve nós mesmos. Mas nós não queremos isso. Nós queremos delegar a alguém a solução desses conflitos. Eu quero entregar a alguém a solução desses conflitos. Eu não vou abrir mão de todos os meus direitos. Eles se mantêm. Portanto, há uma solução de continuidade. Não, há uma continuidade em relação aos direitos naturais, que pré-existem ao Estado instituído. Então, institui-se o Estado com um objetivo primordial: entregar a alguém a pacificação quando houver conflito. É exatamente isso que Locke diz. Hobbes já entende diferente. Ele entende que institui-se o Estado exatamente para tranquilizar aquele ambiente que é belicoso desde o início. Então, são modos diferentes de observar o mesmo fenômeno, que é o surgimento do Estado. Agora, a pergunta é, quando institui-se o Estado por meio do exercício do poder constituinte originário, esse poder constituinte, ele retira a força desse direito natural anterior, dessa ordem jurídica pré-existente? Se eu sou justnaturalista, eu respondo que sim. Eu falo, olha, o poder constituinte originário, ele tem como fundamento os direitos naturais. Fundamento e limitação dele próprio. Portanto, para os justnaturalistas, o poder constituinte originário é um poder de direito. Retira a força de uma ordem jurídica pré-existente. Para os juspositivistas, para os positivistas, não. Não. O Estado é aquele que edita a lei. O Estado é aquele que edita a norma, que cria o direito. Não há, antes do Estado, um direito
pré-existente, uma ordem jurídica pré-existente. Portanto, a partir do momento que a gente inaugura o Estado, a gente exerce o poder constituinte originário. Esse poder constituinte originário não tem como justificativa uma ordem jurídica anterior. Não tem. Se ele não tem como justificativa uma ordem jurídica anterior, ele é um poder de fato e não é um poder de direito. Então você percebe que muda a nossa resposta a depender da percepção que nós temos. Jus naturalista, para eles, o poder constituinte originário tem como fundamento uma ordem jurídica pré-existente. Portanto, é um poder de direito. Para os positivistas, não se baseia em ordem jurídica anterior, pois ela não existe. É o Estado que edita a ordem jurídica, que estabelece o que é direito. Portanto, o poder constituinte originário é, para eles, para os positivistas, poder constituinte originário é um poder de fato. Para as nossas provas, nós vamos trabalhar exatamente com essa percepção dos positivistas, onde o poder constituinte originário é um poder de fato. Muitos também colocam como um poder político, levando em conta, é óbvio, a percepção de Carl Schmitt em relação ao conceito do que é a Constituição. Para ele, Constituição é a decisão política fundamental, decisão política que inaugura o Estado. Isso para Schmitt, portanto, uma visão decisionista, podemos dizer que o poder constituinte originário é um poder político. Mas aqui é um introito, uma caminhada inicial em relação a um trabalho que nós teremos aí adiante, um trabalho grandioso, exitoso, prazeroso, e é isso que nós vamos fazer, tá bom? É isso aí.